Bem, galerinha, na nossa aulinha de hoje, então, quero ensinar para vocês essa choker gargantilha linda que vocês estão vendo. Hoje, a pedido de uma inscrita aqui do canal, olha o fecho dela, que fácil, muito rápido, fácil de ser feito. Eu espero que vocês gostem. É uma gargantilhinha que a gente vai usar somente uma linha, a gente vai usar essa 3212 da princesinha, como vocês viram, e a agulha de 1,50. Como vocês podem ver, eu meço as pedrinhas no vídeo, tá, gente? Eu dei uma aceleradinha no vídeo, porque como eu tava fazendo um teste, eu tive que ir gravando e depois adicionar o áudio, tá? Então, não estranhe. Eu vou começar aqui, ó, fazendo as nossas correntinhas. A quantidade de correntinha que vocês farão será do tamanho, tá? Da pedra que vocês escolherem, tá? Aí, no vídeo, eu fiz em torno de 17 a 18 correntinhas para este tamanho, né? E na espessura do meu ponto, tá? Para este tamanho de pedra. Lembrando que esse tamanho pode variar, essa quantidade de correntinhas, para o tamanho da pedra que vocês forem utilizar, tá? Então, o certo é vocês sempre fazerem assim, tá? Vocês vão fazendo a correntinha e vão fazendo a medida da pedra de vocês, tá? Então, aí, eu fiz em torno de 18 correntinhas aproximadamente, tá, gente? Porque, como eu comentei, eu tava fazendo um teste e aproveitei para gravar. Então, na verdade, por isso que eu tive que acrescentar o áudio em cima. Então, eu aproveito para convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Quando eu termino de fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso para dar a volta na minha pedra, eu termino com ponto baixíssimo. E depois eu continuo fazendo correntinhas, tá? Ó, eu subo a quantidade de correntinhas necessárias para fazer a próxima pedra, tá? Para a próxima pedra, eu fiz em torno de 12 correntinhas aproximadamente, tá? Então, daí fechei novamente com ponto baixíssimo, ó, fazendo esse formatinho ali, até parece um 8, né? Agora, nós precisamos dar continuidade para fazer as demais correntes, certo? E para isso, eu vou caminhar, eu virei o meu trabalho, né? E eu vou caminhar, ó, com ponto baixo, dentro dessa argola de correntinhas que eu fiz, lembrando que ela é correspondente ao tamanho da minha pedra, tá? Então, pode variar conforme o tamanho da sua pedra, tá bom? Então, ali eu fiz uma quantidade que desce mais ou menos na metade do meu círculo, como vocês podem ver, tá? Ali eu acredito que foram em torno de 8 pontos baixos e depois eu começo a subir correntinhas, né? Vou subindo a quantidade de correntinhas que seja necessária para minha outra pedrinha, tá? Se não me engano, eu subo em torno de 6 correntinhas, 6 correntinhas a 8 correntinhas, né? Viro o meu trabalho com ponto baixíssimo, ó. Fechei e viro o meu trabalho. Por quê? Porque eu preciso fazer o mesmo procedimento que eu fiz ali. Eu preciso colocar pontos baixos, ó, e levando esses pontos baixos até a metade do meu trabalho, para depois eu continuar subindo as correntinhas, para dar continuidade ao nosso trabalho, ó. Na verdade, esse é um procedimento repetitivo, gente, ó. Eu ando ali com os pontos baixos dentro da minha argola de correntinhas, até dar a metade da minha argola ali, ó. Tá vendo, ó? Mostrando. E depois eu continuo subindo as correntinhas, a quantidade de correntinhas correspondentes ao tamanho de pedra, ou ali, né, já o tamanho que eu não vou colocar pedra, tá? Mas correspondente ao tamanho que eu quero, tá bom?
sempre fechando com um ponto baixíssimo quando eu chego lá no fim, fecho onde eu comecei, né? Ali as minhas correntinhas e eu viro o trabalho, sempre viro o trabalho para caminhar com os pontos baixos. Então, vocês podem ver que ele fica com metade das argolinhas prontas com os pontos baixos. A quantidade de pontos baixos, ela vai variar muito de peça para peça, tá, gente? Então, o meu ali, ó, nas últimas argolinhas, por exemplo, eu já consegui fechar elas com 4 pontos baixos. Ali, já deu metade da minha argolinha. Então, daí eu volto fazendo, quando eu termino de fazer a quantidade de argolinhas que eu quero, eu volto só preenchendo. Lembrando que a gente está fazendo um lado só da nossa gargantilha, da nossa choker. A hora que a gente chegar lá na minha primeira pedra, é que a gente vai fazer o outro lado da gargantilha. Então, aqui, basicamente, é só voltar trabalhando em pontos baixos, seguir numa toada só. Ó, eu termino ali e eu já posso ir passando para as outras argolinhas ali feitas das correntinhas, certo? Então, agora é só caminhar com esses pontos. Para você que chegou até agora e ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e o seu comentário, que eu preciso saber o que você gostaria de aprender aqui no canal. Agora, nós estamos chegando próximo ao começo ali do nosso trabalho, tá? Então, eu finalizei ali, ó, com um ponto baixíssimo, a hora que eu chego próximo ali da minha primeira argola, tá? Que é o início ali da minha pedra maior, e eu vou continuar preenchendo com pontos baixos. Gente, eu reforço, tá? A quantidade de pontos baixos e correntes vai variar conforme o tamanho da pedrinha de vocês, conforme eu mostrei lá no começo do vídeo. Então, aqui eu preciso dar a minha volta até a quantidade que eu preciso para subir as correntinhas ali do outro lado.
dada a quantidade de pontos baixos que eu preciso, eu já fui subindo a mesma quantidade de correntinha que eu usei do outro lado, tá, gente? Então, é importante vocês deixarem anotado aí, quando vocês forem fazer o de vocês, qual é a quantidade de correntinhas que você utilizou do outro lado e de pontos baixos também, tá? Para que os dois lados fiquem iguais. Então, aqui o procedimento será o mesmo que do outro lado, exatamente o mesmo. Ó, eu cheguei até ali e agora eu vou ter que voltar fazendo os pontos baixos e repetindo o mesmo processo que eu fiz ali. Metade, volto, faço metade ali, ó, das argolas da argola com ponto baixo, até chegar ali na metade da argola para poder subir de novo as correntinhas, repetindo o mesmo processo que nós fizemos do outro lado, até chegar o fim e podemos voltar fazendo só os pontos baixos até chegar na pedra principal. Quando eu chego aqui na minha primeira parte ali, onde vai minha primeira pedra, eu dou continuidade, então, aos pontos baixos, sempre, ó, entrando com ponto baixíssimo primeiro, tá? E depois eu continuo a minha volta, tá? Pra finalizar, de pontos baixos, a minha primeira argola. Muito fácil essa gargantilha, né, gente? Deixa para mim aqui nos comentários alguma outra sugestão que vocês queiram aprender. Lembrando sempre de deixar o seu like e já se inscrever no canal.
Eu sempre gosto de fazer essa finalização com queimador, tá, gente? E depois eu gosto de costurar a minha pedra, com a minha linha de nylon. Então, eu faço esse procedimento com a linha de nylon, porque ela fica transparente, então o acabamento fica bem melhor e você pode também finalizar ela queimando. Bem, meus amores, aqui eu vou finalizar com as pedras, mas depois da finalização com as pedras, eu vou lá e repito aquele meu processo que eu já mostrei para vocês, que é colocar 3 partes de cola branca, uma parte de água, tá? Fazer essa misturinha, esticar ele bem e endurecer a peça antes de fazer as próximas finalizações, tá? Vocês vão ver no próximo take que ele já vai aparecer já com a peça durinha, pronta para fazer as finalizações, tá? Então, eu estiquei ele na superfície de plástico, igual mostrei no meu outro vídeo de mandala, da meia mandala, tá bom? O procedimento é o mesmo. Eu espero secar e depois eu venho fazendo a finalização da peça, ok? Lembrando sempre de lembrar de limpar as pedras para que elas não fiquem embaçadas ali com a cola, tá bom? Bem, eu terminei então de colocar as minhas pedras. Agora eu vou dar continuidade fazendo as correntinhas, né? Então, agora que eu faço as correntinhas para fazer ali o comprimento da nossa choker, da nossa gargantilha. Ele pode variar conforme o tamanho que você queira fazer. Para mim, eu fiz isso em centímetros, então cada lado eu fiz com 23 centímetros. No fim, eu mostro para vocês ali também com a régua, mostrando o tamanho que ele ficou, tá? Inclusive a parte da frente, tá bom? Então, agora, para finalizarmos o fecho, eu usei aqui uma conta de madeira. Vocês viram que eu faço teste ali para ver se ela cabe dentro da agulha, porque a gente vai precisar, ó, auxiliar passando um fio, depois passando o outro, cruzando eles ali dentro da conta, tá? Essa conta, ela tem em torno de 10 milímetros. Finalizo com um nozinho em cada ponta, para ele travar, né? E ficou pronto o nosso fecho. Agora, eu vou vir com a corrente, ó, usei ali em torno de 11 centímetros de corrente, uma correntinha fina, tá? E agora é só a gente terminar o procedimento aqui com as argolinhas, o contrapino, com as pedrinhas e as argolinhas.
Bem, meus amores, ficou assim, então, a nossa choker. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.